Muito bem, Jairo. Conversas de púlpito mais uma vez. Aqui estamos. E o tema agora, ao longo durante um bom tempo, será aspectos relacionados com a inspiração das Escrituras. Exato. Não é? E eu gostava de pedir que tu pudesses repetir lá para casa qual era a proposta da tua pregação para que nós pudéssemos estar contextualizados na nosso tempo. Então, o que nós falámos no domingo passado e vamos falar também para o próximo domingo é acerca da origem e a confiabilidade das Escrituras. Esse foi o tema dado. Exato. É sempre muito bom discutir este tema e nós estamos aqui para isso, com algumas perguntas. Algumas pessoas têm feito perguntas, hoje vamos tratar de algumas delas. Aí eu também gostava de dizer lá para casa, aqueles que estão a ver o vídeo, possivelmente não vamos conseguir responder todas as perguntas e essas perguntas na ordem em que foram feitas. Então, se a tua pergunta não foi respondida agora, tem um bocadinho de paciência, vamos tentar responder e encaixá-la no momento em que pudermos dar melhor argumento sobre o tema. Então, vamos falar sobre a questão específica da inspiração sobre os livros, não é? Uma das perguntas a ser levantada é sobre a Carta Severa. E por que é levantado isto? Porque não temos a Carta Severa nos 66 livros da Bíblia, no cânon fechado. Exato. Se a tivéssemos, teríamos 67. Seria um livro que imaginemos que encontrássemos hoje. Seria possível encontrar? O que aconteceria se encontrássemos hoje a Carta Severa? Quem fala Carta Severa poderia encontrar outros livros que estão na mesma situação. O que faríamos? Seria próprio debater, questionar e incluir a Carta Severa e assim temos 67 livros. 67 livros, exatamente. No nosso cânon. Pronto, é uma excelente pergunta, esta questão da Carta Severa, porque Paulo menciona esta carta que ele escreve, mas ela não está no nosso cânon e não sabe o que aconteceu a esta carta. Há vários teólogos que abraçam pelo menos duas posições. Há uns que dizem, se não está no cânon, não é inspirado, e outros que dizem, por não estar no cânon não significa que não é inspirado. Pronto, eu posso dar a minha opinião pessoal, mas isto está no ramo da especulação. Estamos a especular aqui porque realmente nós não temos esta carta, não é? E esta carta nunca foi encontrada, nunca foram encontradas as cópias, então não se sabe o que aconteceu. É uma pergunta hipotética, né? Nós estamos a tratar de uma hipótese que às vezes é difícil responder. Exatamente. Então, analisando esta hipótese, se esta carta fosse encontrada e se fosse confirmado que isto era realmente uma carta do apóstolo Paulo, que condiz com esta carta que ele menciona no livro nas Epístolas aos Coríntios, e se não houvesse nenhuma controvérsia em aceitar ou crer ou ver que esta carta realmente era uma carta do apóstolo Paulo, então, na minha opinião pessoal, tinha que ser considerada como inspirada. Realmente a carta era inspirada e tinha que ser incluída no cânon. Mas isto estou a dar a minha opinião pessoal, do meu ver nesta situação em particular. Há outros pastores que não consideram isto, dizem o que nós temos no cânon é o que nós temos no cânon e se não está no cânon significa que não era inspirado por Deus. O que eu acho sobre esta questão da inspiração é que se Paulo escreveu de modo a instruir a Igreja, a doutrinar a Igreja, e se ele estava a trazer a sua autoridade apostólica, por necessidade esta carta teria de ser inspirada. Ele estava a falar como homem movido pelo Espírito Santo e aquilo que ele escreveu foi exatamente aquilo que Deus quis e, portanto, teria de ser inspirado. Não necessariamente que tudo, na minha opinião, tudo aquilo que é inspirado tem que estar necessariamente no cânon, visto que a carta, foi perdida. Porque se é este o caso, então podemos falar até dos manuscritos originais esses manuscritos é que foram inspirados, nós não os temos. Nós temos as cópias das cópias das cópias. Isso não significa que Deus não preservou tudo aquilo que a Igreja hoje necessita para saber acerca dele e acerca do mundo à nossa volta e acerca da vida. Então, o que nós temos, o princípio que nós temos que manter é o que nós temos agora. Os 27 livros do Novo Testamento são suficientes para a Igreja. E mesmo que aparecesse esta carta,
na minha opinião, é que mesmo se aparecesse esta carta, que nós não sabemos o que diz ao detalhe, não é? Não sabemos o que é que fala especificamente, eu creio que não acrescentaria nada àquilo que nós já sabemos acerca de Deus no Novo Testamento e do Antigo Testamento também. Então nós podemos estar plenamente confiantes que tudo aquilo que nós temos, por causa da supervisão divina e porque Deus cuida do seu povo e que Deus quer revelar e não esconder, nós temos tudo aquilo que necessitamos. Então isto é apenas uma especulação, podia acontecer, é possível acontecer, não sabemos, mas o que nós podemos ter confiança é que tudo aquilo que nós temos é fundamental e necessário para a Igreja. E está nestes 27 livros ou nos 66 livros da Bíblia. Agora, isto para acrescentar outro ponto, não significa que Paulo não tenha escrito mais coisas não inspiradas. Estavam a dar o exemplo de uma lista de comida. Imagina que ele pede a Timóteo ou a Marcos ou mesmo a Lucas para que lhe dá-lhe uma lista de comida e diz, olha, escreve-te esta lista de mantimentos para que tu me tragas, porque eu estou aqui na prisão e eu quero mudar um pouco a minha alimentação. Isto não significa que esta lista seria inspirada, não é? Então, nem tudo aquilo que Paulo escreveu era necessariamente inspirado, mas algumas coisas que Paulo escreveu eram inspiradas. Mas o que nós temos no nosso cânon era aquilo que Deus, na sua supervisão, na sua soberania, quis que nós tivéssemos para a Igreja. É interessante, um dia o Augusto Nicodemos estava a pregar na carta aos Colossenses. E ele antecipou no início, na introdução da carta, uma pergunta que os crentes podiam fazer. Porque no fim de Colossenses fala de uma carta que Paulo diz que foi escrita à Laodiceia e que ele diz que para os Colossenses lerem essa carta também. Alguns teólogos creem que isso provavelmente era Efésios, mas outros não sabem, não é? Então ele está a pregar e é interessante que ele diz o seguinte: algum irmão pode ter aqui a questão de que o que é que aconteceria à Igreja se ela encontrasse esta carta de Laodiceia? Seria a primeira Laodiceia. seria esta carta inspirada? Seria incluída no cânon? E ele diz logo, não me perguntem porque eu não sei. E acho que é esta posição que também temos que tomar, porque nós realmente não sabemos. E há muitas coisas a serem consideradas para chegar a esta posição. Não, esta carta tinha que ser incluída no cânon. Podia ser, podia não ser, tínhamos que ver. Não é? A especulação até aqui. Bom, a nossa segunda pergunta tem a ver com isso, mas não vamos responder agora. Ok. Responderemos no próximo tempo de perguntas e respostas. Okay. E obrigado, Jairo, pela tua disposição em responder e tentar esclarecer um pouco mais lá para casa aqueles que estão com dúvidas sobre esse tema e que, se nós não tivermos o cuidado, a atenção devida, poderá causar a aflição ao coração. Exato. É para isso é que estamos, para servir a Igreja de Cristo e tentar levá-los à confiança e à eficácia das Escrituras em toda e qualquer situação. É isso. Obrigado. Nada.